Marlene Trivelato Ferreira é psicóloga, coordenadora do curso de Pedagogia do Centro Universitário Barão de Mauá, uma das autoras do livro 6 Passos para a Cidade Humana, e fala agora sobre a palavra resiliência. Mediando esta fala, recebemos a cantora e jornalista Fernanda Marques. Bem-vindas. Oi, Marlene, boa noite. Boa noite, Fernanda. Tudo bem? Tudo ótimo. A gente vai conversar sobre a resiliência, né? Sim. Li seu texto, amei. E como a gente já bateu um papinho, eu também vi a resiliência de outras maneiras que talvez para mim, neste momento, depois de ter lido seu texto, ela é a maneira correta de se enxergar. Mas eu queria saber para você, como que foi escrever esse texto? Como que foi falar sobre a resiliência? Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer à Fundação do Livre Leitura, né? E aí agradecendo todo o apoio, principalmente na pessoa da Adriana Silva, e agradecer poder estar aqui, né, com você e acima de tudo estar nesse teatro, né, que tem assim uma representação enorme na minha infância, na minha vida. E é muito lindo e muito emocionante, né? Então eu só tenho a agradecer por esse momento, né? E escrever o livro foi um grande desafio, mas um desafio extremamente prazeroso, né? Porque resiliência é algo que me atrai, né? Desde a época do meu mestrado, no final da década de 90, quando eu tive o primeiro contato aí com esse tema. Porque nos traz uma outra visão de desenvolvimento. Nos traz a possibilidade de pensar sobre a vida de formas menos deterministas. E nos traz a possibilidade de que a gente possa ver o quanto que nós podemos nos ajudar e ajudar o próximo, né? Numa cadeia de cocriação, né? No conjunto de uma sociedade. Então, foi um desafio muito gostoso e prazeroso de poder falar de uma temática que eu sou apaixonada, que permite muito a nós revermos os nossos conceitos, né, de vida, que às vezes a gente acredita que se o caminho às vezes está ruim, né, que a gente está seguindo, não tem jeito, né, já está fadado ao fracasso. Não. Né? Sempre tem alguma possibilidade que a gente pode pensar. E você até falou isso, e isso é uma das questões que eu queria conversar com você, é a respeito de como o conceito da resiliência tem sido passado em algumas, né, como que eu posso dizer, algumas áreas, em alguns momentos, ele tem sido passado muitas vezes de uma forma rasa e, como você disse, determinista, né? Ou a pessoa é resiliente ou a pessoa não é resiliente. Eu mesma, quando escutei a primeiras vezes assim a palavra resiliência, tinha na cabeça isso de ou você nasceu resiliente, isso daí nunca mais vai mudar, ou você não é, né? E na realidade não é isso, né, Marlene, que é a resiliência. A resiliência é uma coisa que ela não é tipo não é para sempre, né? Não é para sempre, não é que um tem o outro não, né? Sim. Não é dual assim, né? Isso. Você sentir. Na verdade, é bem esse o conceito, né? Porque no senso comum, né, e às vezes muito mal utilizado por algumas frentes aí que a gente tem, é entender a resiliência como algo que é atributo fixo do indivíduo, tá? Então o indivíduo ele é resiliente. E aí é o grande perigo, né? Porque assim fica muito fácil, né? Então, se você não foi bem na vida, foi porque você não foi resiliente, né? Se você não é feliz, é porque você não cultiva a sua felicidade, né? Lógico que o conceito de resiliência, ele tem um tom processual. Então, você não está isento dessa equação, né? Pensar aí a trajetória de desenvolvimento como um resultado, né? Então, o nosso resultado do desenvolvimento não nos isenta das responsabilidades por ele.
né? Então, assim, porque eu nasci numa família que não tinha condição, porque eu não tinha isso, porque eu não tinha aquilo, e aí eu justifico, né, as minhas questões por essas, meu fracasso, as questões que eu não consegui, que eu gostaria de ter e não tive, tá? Então, isso é um perigo, porque eu também estou ali. Só te interrompendo, mas que foi uma coisa que me chamou muita atenção no seu texto, é que você usou a frase do Gabriela, né, Dorival Caymmi. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim. Não, não é assim, não precisa disso, né? Não, e isso é um referencial que a psicologia trouxe aí, né, e parte aí da psicologia, uma das grandes correntes, né, que vai trabalhar com esse conceito, que é justamente isso. Como processual, eu dependo de mim e eu dependo do outro. Então, o outro também está influenciado na minha resiliência, né? Ele tem responsabilidade, corresponsabilidade. E eu gosto muito de falar isso, e eu uso muito isso em sala de aula, né? Porque é essa questão, né? Então, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sempre fui assim, e não tem jeito de eu mudar. Não. Dentro da possibilidade de pensar resiliência, o desenvolvimento é visto como possibilidades, tá? Então, eu tenho um interjogo aí, por isso que é interessante a gente usar o referencial desenvolvimentista, e aí uso uma visão mais sistêmica, que é a do bioecológico, né, do Bronfenbrenner, que ele vai justamente dizer que nesses interjogos que eu trago, né, eu trago as minhas tendências inatas, o meu temperamento, minha maneira de ser, tal, mas que no meu interjogo, dentro dos micros, né, do meso, né, que são os vários micros se relacionando, dentro do exo, né, do exo, que é onde eu não estou, mas que só me gera influência, e dentro do macro, que é a nossa cultura, as nossas crenças religiosas, economia, política e tal, isso tudo vai, ao longo do tempo, né, repercutir aí o meu resultado. Então, é um conjunto, é uma visão sistêmica, não é o indivíduo que é resiliente por si só. Então, isso foi uma questão muito perigosa no início dos estudos, eu digo assim, um risco, né? Porque a resiliência, quando ela começou assim, historicamente, a psicologia sempre se ateve à questão da doença, da patologia, né? E aí, um grupo, né, o Verne e o Smith, e na década de 50, começaram um estudo longitudinal em uma ilha do Havaí, investigando 698 famílias. E eles queriam ver o efeito acumulativo da pobreza naquele pessoal. Né? Esse dentro da literatura, ele é dito como um estudo clássico que dali partiram. Né? Há muita referência a esse início por esse estudo. Então, e nesse estudo longitudinal que eles acompanharam primeira, segunda, adolescência, a fase adulta, eles observaram que, dentre esses 698, 72 crianças chegaram na fase adulta tendo um comportamento, uma vida muito adaptada, né? No sentido de ajustamento social, no sentido de não ter tido problemas de comportamento, não ter tido dificuldade de aprendizagem, conseguiram construir uma família e elas estavam vivendo na pobreza, com baixo peso, com baixa escolaridade dos pais, com pais alcoólatras, né? E o que eles observaram nesse processo todo? Né? Que dessas 72, você tinha uma disposição muito forte dessas crianças, né? Para querer dar certo, né? Eles confiavam, eles tinham uma autoestima, eles tinham um desenvolvimento cognitivo mais aprimorado, né? Eram mais ajustados. E do ponto de vista da família, a família também ela era menos numerosa, era uma família que tinha menos conflito, tá? Então, a princípio, os primeiros estudos acharam o seguinte: olha, esses 72 crianças aí, elas são invulneráveis, tá? São a questão da invulneráveis, resistentes. Até dentro, hoje, a gente às vezes encontra alguns teóricos trabalhando com a ideia de resiliência e resistência, né? Mas a ideia não é que existe uma resistência, porque a gente fala, né? A gente
Por exemplo, nós temos aí no nosso dia a dia, na nossa vida familiar, várias questões que nos acontecem, uma perda de emprego, né? Uma dificuldade de relacionamento. Tá? A gente pode superar aquele momento, mas a gente não vai voltar a ser aquele que a gente era. Né? Você passou por um processo, né? E esse processo, óbvio, vai te modificar. Né? Isso. Então não vai ter jeito de falar assim, não, eu resisti, eu sou invulnerável, eu sou ninguém me atinge, né? Não é por aí. Você se atinge. Na verdade, são as condições de coping, né? Que a gente fala, que são as condições de enfrentamento ali, né? O que eu elejo dentro das minhas condições, né? Dos meus recursos internos, e que eu consigo ter esse apoio, né? Porque a questão é assim, um apoio mínimo de algum do ambiente, do contexto ao qual eu vivo, né? Que pode bem ser uma amiga, né? Eu costumo dizer assim, em sala de aula, eu uso muito esse exemplo, né? Vó é legal? Vó é super legal. Nossa, eu tive meus 4 avós, né? Curti muito meus avós, sou muito grata, né? E a eles, né? Isso sem dúvida. No entanto, vó dentro de uma situação natural que a gente vive, onde a gente tem pai, mãe, né? Tudo, nossa família está regular dentro de uma situação normal, estável, né? Você pode ter uma mãe só, uma situação estável. Isso vai tudo bem, a avó é legal. Mas a partir do momento em que essas figuras parentais elas não estão presentes, a avó se torna primordial. Com certeza. Né? Com certeza. Então, e aí isso daí é que a gente chama dos fatores de proteção. Então, essa questão também de falar assim, eu sou resiliente, porque eu sou resiliente. Para a gente falar que a gente é resiliente, a gente tem que ter uma situação de adaptação frente a uma situação de risco. Então, virou moda, né? Você falar que você é resiliente. E qual situação aí que você está vivendo de risco? Virou moda. Né? Virou moda e ainda virou... já falamos do determinismo, né? Mas também tem a questão de fulano é resiliente, fulano não é resiliente. E também uma coisa que, pelo menos nos momentos em que eu vi sobre a resiliência, até ler seu texto, nos momentos que eu tinha visto sobre resiliência, também estava muito determinada, talvez, a classes sociais, grupos sociais. E isso não tem nada a ver, né? É uma forma muito errada de se olhar para a resiliência, né? Quando a gente às vezes fala recursos, né, fatores protetivos, a gente tem que pensar, isso é uma questão complicada, né? Porque a resiliência vem daquela noção assim, nós todos aqui já temos isso no nosso dia a dia, a gente conseguimos identificar pessoas que tinham assim todas as possibilidades de ter bons resultados no desenvolvimento. Aquela criança que você fala, nossa, esse vai ser, né? Porque olha o pai, olha a mãe como cuida, olha os recursos financeiros que ele tem, né? E quando você vê, é aquele indivíduo que, infelizmente, lá na frente desenvolve alguma patologia, né? Tem algum problema emocional, não consegue, às vezes, às vezes não tem aquele resultado que é esperado. E às vezes isso acontece dentro da própria família, né? Sim. 4 filhos, 5 filhos, todos criados iguais, mas aí acontece essa diferença também, né? Sim. E no outro ponto tem aquela criança que você fala assim, nossa, esse daí não vai ser nunca, né? Aquele que a professora fala assim, esse daí não vai dar em nada, né? Não espero nada dele. Esse daí vai dar uma tranqueira, né? E isso eu adoro, né? Quando a professora olha para uma criança e fala que vai dar uma tranqueira, e lá na frente essa tranqueira virou um médico, virou uma pessoa, um cantor, teve uma vida profissional, construiu uma família, né? Você sabe, só te interromper um minutinho, você sabe que isso aconteceu com a minha mãe, né? Uhum. Quando a minha mãe estudava, a professora dela na época foi na casa dela, olha que absurdo, e falou para os meus avós tirarem a minha mãe da escola, só deixarem a minha tia estudando, porque a minha mãe não tinha condições. Só que a minha mãe, como boa escorpiana,
determinada, quando ela terminou o curso, ela pegou o diploma, foi na casa da professora, bateu na porta dela e falou assim: eu vim aqui mostrar para você que eu consegui. Você imagina? O que era para a criança ficar ouvindo isso também? Eu tenho uma história de um garoto que, quando chegou na faculdade, foi dar um seminário e ele fazia administração, então ele foi de terno. E ele usou a caneta laser. E quando ele chegou em casa, ele falou: queria que fulana, a professora, me visse. Porque ela disse, que era um santo, né? Brincando, né, com uma caneta laser dentro da sala, a professora falou que ele nunca ia ser nada, né? Então essa criança e esse quase adulto, né, falou assim: agora eu quero ver, né? Quer dizer, então essa noção de que e aí a gente não contar esse determinismo que a gente tem que romper, né? Por isso que eu, como psicóloga ligada à escola, à educação, sou fanática por esse conceito, porque quando a gente está dentro de uma escola, dentro de uma comunidade, é isso que nós podemos fazer, é acreditar na potencialidade, é olhar para aquilo que é positivo, aquilo que a gente dali a gente pode desenvolver, né? É não fadar já ao fracasso aquilo que a gente nem tentou, né? Então essa é uma noção importante, tá? Então, essa situação aí de que todos nós vivenciamos no nosso dia a dia é a noção da resiliência, né? Isso é resiliência, né? Que é quando você tem aí uma criança que tem um problema de comportamento, não consegue, o famoso formiguinha no rabo, né? Que tem uma família que às vezes não dá um suporte, tá? Então, isso é uma situação que realmente, né, pode ser. Mas ele pode ter ali, que é por isso que hoje a gente defende tanto as redes de suporte, né? Ele pode ter um amigo, ele pode ter um colega, ele pode ter uma madrinha, ele pode ter um professor, né? Por isso que eu tenho um amigo que dá aula comigo, que foi ele fala o seguinte, que ele foi meu aluno e hoje ele dá aula, ele leciona comigo. Ele diz o seguinte: a escola é a última trincheira, né? E é bem por aí, né? É a oportunidade que a gente tem justamente de mudar um pouquinho o curso, de ser um fator de proteção. E eu sei que é difícil. Ninguém está negando que é. Não, entendeu? Eu estou na escola há muito tempo, né? Também sou professora há muito tempo. E eu sei que não é fácil. É um trabalho árduo. Mas acontece que, e sei que não depende só de mim, mas depende de mim. Sim. Essa é aquela questão também que a gente estava conversando, né? Precisa existir ali dentro da pessoa, né? Senão a pessoa não vai. Se ela tiver todas as condições, que é o que a gente falou, tem todas as condições, mas se ela também não quiser se movimentar, mas deixar claro que não depende única e exclusivamente da pessoa, né? Não está fadado a ela só. Não está fadado a ela. Né? Uma coisa que eu achei bem bacana também, um ponto que você trouxe, que eu também nunca tinha pensado nisso, que é a questão da resiliência. Você até falou já agora, da micro e da macro, né? Tipo, de uma cidade ser resiliente. Gente, eu nunca tinha pensado sobre isso, né? E que é verdade, né? Teoricamente até meio óbvio, né? Mas aqui eu acho que é tão no automático que a gente não compreende que a gente faz parte, então a nossa resiliência que vai influenciar no total dessa cidade, né? E eu achei isso muito bacana. Queria que você falasse um pouquinho disso. A ideia, né? E aí eu vou me remeter aqui a algumas falas da Lilian, que teve aqui, que é do grupo do Psique, né? Que a gente está junto. A fala da Sônia Molina, né? Em que fala, um falando da identidade, o outro da cidadania. Então, esse conjunto, né, é que vai fortalecer justamente essa cidade ser, né? A partir do momento que eu entendo que nós todos estamos compromissados com o outro, né? E que eu preciso proporcionar a ele, a esse outro, as condições, né? Para a subsistência dele, né? Eu acho interessante que no início da pandemia a gente viu muito claro vários movimentos, né,
movimentos particulares mesmo, né? Não ligados a nenhuma ONG, nada, de pessoas que se uniram para levar aí alimento, roupa, né? Dando condições, né? Mas não é apenas essa ação assistencialista, essa ação ela tem que acontecer, né? Ela faz parte da nossa necessidade. Mas não é apenas assistencialista, mas eu poder olhar para o indivíduo Sim. e identificar quais as potencialidades. Né? Eu estava comentando com você daquele garoto que adorava tocar bateria. Né? Ele queria tocar bateria e ele não tinha condição de ter uma bateria. Certo? Sim. E aí o que ele fez? Ele tinha as latas, ele tocava nas latas. Até que teve alguém, né, que foi lá, que desenvolveu um projeto, reconheceu o talento dele e trouxe ele para o projeto para ele tocar bateria. Sim. Né? Então, veja, essas ações, né, que hoje nós é muito mais fácil nós divulgarmos, estarmos atentos às questões negativas que nos acontecem, tá? Do que as questões positivas. Eu até começo o capítulo falando sobre isso. Exatamente. Né? É muito mais fácil eu olhar e falar que está calor, que está insuportável, e não olhar para um céu que está azul, né? O copo meio cheio ou o copo meio vazio. Isso, quer dizer, então, essa noção nossa, né, essa é uma própria questão, é um olhar para a resiliência, né? Essa disposição que eu tenho para olhar para o belo, né? O mundo está caindo, mas o mundo está caindo, mas também tem coisas que não estão caindo, que tem coisas Sim. boas. E você também pode fazer essas coisas, né? Você também pode proporcionar coisas boas. Sim. Enquanto o mundo está caindo. Para que ele não caia todo de uma vez, para que nem todas as pessoas sejam atingidas, para que você tente pelo menos salvar uma vida, que quem salva uma vida salva muitas. Né? É uma outra maneira de olhar. E eu acho bem importante, gostaria que esse conceito da resiliência macro, e especialmente em cidades, né, que fosse mais divulgado, para as pessoas entenderem as responsabilidades dela enquanto cidadão, né? Enquanto cidadãos. Então, assim, se a pessoa não olhar também para isso, ela vai usar a resiliência dessa forma rasa que a gente está falando, não expandir esse conceito na prática e não reclamar só que aqui no meu buraco ou minha tá calor e eu não planto uma árvore, mas eu também cortei a árvore, todas essas coisas das mudanças e das responsabilidades, né? O que a gente tem é que a gente não desconsidera, dentro do conceito de resiliência, a gente precisa entender que a gente não desconsidera a ação do poder público. Com certeza não, com certeza. Né? Aqui são as condições mínimas, tá? Ninguém está desconsiderando essa situação. Mas, no entanto, o que a gente está considerando mais aqui, dando ênfase a questões micro dentro desse macro. Exatamente. Que vão fazendo diferenças, né? Sim, porque essa questão de eu ficar aqui queixando, né? Qual a proposta que eu tenho, né? Então, tem uma historinha que eu gosto muito, pode fazer sentido aqui, que é aquela história de um trabalhador que ele foi queixar com o patrão porque o patrão sempre dava mais, elogiava mais o outro funcionário, né? Porque só o outro e não falava nada para ele, né? Eu falei, não, imagina, não quero cometer injustiça, né? Então vamos fazer o seguinte, eu estou querendo mudar a sobremesa daqui da empresa. Eu quero, está sendo sempre servido banana, eu quero abacaxi. Você pode ir atrás disso para mim? Aí ele falou assim, lógico, vou. Aí ele chegou lá na venda, onde eles tinham a conta, né, tal. Aí o supermercado falou assim, não, mas não tem, a gente não tem abacaxi para a quantidade de funcionários lá da empresa. Aí ele voltou para trás e foi lá conversar com o patrão e falou, olha, não tem abacaxi, não vai dar para mudar. Né? Aí eu falei assim, então, você sabe o que aconteceu? O fulano, eu dei a mesma tarefa para ele. Ele disse para mim que realmente não tem abacaxi, mas, além da banana,
tem a pera, tem a maçã. Quer dizer, que se eu quiser mudar, não quiser oferecer a banana, eu não tenho abacaxi, mas eu posso oferecer maçã, se meu objetivo for. Então, essa é a história do mito. Ele só viu uma coisa, né? Então a gente só fica olhando, muitas vezes, o que o vizinho tem, o que os outros fazem, mas essa ação, essa iniciativa nossa, né, de olhar para as possibilidades e aí desenvolver esse conceito, né? Por isso que essa cidade resiliente é a cidade que vai acreditar nela como potencialidade para ser ética, para ser justa, para promover o desenvolvimento do outro, tá? Isso é uma maturidade que nós precisamos assumir, né? Porque a maturidade da responsabilidade, da corresponsabilidade. E ninguém está tirando aqui a questão da responsabilidade do outro. Bem, porque desde o começo estou falando que resiliência é processual. Sim. Não tirar a responsabilidade, né? Mas entender que você faz parte daquilo. Claro, a decisão final e o que fazer no final é do poder público, mas você faz parte daquilo. Até porque foi você quem votou, né? Seja um candidato ou outro, mas você votou naquele candidato para estar ali. Então você tem responsabilidade disso, né? Até de olhar para ações que estão sendo feitas na sua cidade, de ações que não estão sendo feitas, para não chegar no momento em que você não tem mais o que fazer, né? Chegar no momento em que onde não tem um asfalto, onde não tem onde chegar água, mas aí você também só vai ficar reclamando, não vai adiantar nada, né? Você não vai andar para frente nenhuma disso, né? O Marlene, você no seu texto traz histórias, né, de alguns personagens fictícios e que eu achei histórias interessantíssimas, diferentes, assim. Tem a história do Benjamin, do Felipe, da Marina, que são histórias muito... todos personagens fictícios, histórias muito legais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, dessas histórias. E também queria saber, você já pensa resiliência há muito tempo, mas nesse momento, você se olhou, assim, lendo, escrevendo essa história, escrevendo as histórias desses personagens, você olhou para essas histórias de resiliência? Porque enquanto eu estava lendo, eu fui ficando muito feliz que eu era resiliente, porque eu achava que eu não era, no conceito que me passaram. Eu achava que eu não era, eu fui vendo que eu consegui ser em algumas situações, e fui olhando para as minhas histórias, e eu fiquei curiosa, será que ela também olhou para as dela? Ixi, muito, né? Porque a neutralidade em ciência é entre aspas, né? Então, assim, muito, porque se for pensar nas minhas histórias, né, eu era uma menina que tinha dificuldade na fala, né, eu trocava muitas letras, né, na escrita. Todas as férias eu tinha que fazer redações, fazer cópia, que era uma forma que meus pais tentavam me ajudar nesse processo, né? Então, quando eu ouço alguém falando assim, nossa, ficou bom o seu texto, eu falo assim, meu Deus, será que é meu mesmo? Né? Então, assim, foi barreiras, né? Porque eu poderia ter desistido, né? Lógico que eu tive um bom suporte, né? Eu tive um bom suporte da minha família, que sem dúvida, né, é o meu tudo, né? Mas eu tive a minha persistência, né, de fazer as questões, né? Então vejo muito, né? Várias histórias, né? Na vida escolar, no bullying, várias outras questões, né? Mas assim foi muito interessante e acho que essa identidade aí com essa questão ela é importante. Mas nas histórias, o Felipe é o menino que a gente vê na escola, né? E que aí que me enche os olhos de lágrimas, de emoção, né? Aquele menino que você vê que, nossa, ele tem uma característica tão afetiva. O Felipe, para mim, era um menino doce também. Ele era um menino doce. Afetivo. Ele pode até ser um Felipe, ele pode até ser um menino arteiro, né? Porque arteiro não significa que eu não sou afetivo. Muito pelo contrário. A maioria dos afetivos são arteiros, né?
porque a emoção ali, né, tá ali, né? Aflora o tempo todo. Então, o Felipe é um menino que queria dar certo, que queria tentar, que a professora fala assim, não, mas você tem que fazer, e eu tento, mas eu não consigo, né? E que tinha um objetivo grande de levar a família, de ajudar a família, né? Então, o Felipe são os alunos que eu passei aí ao longo da minha história, dentro das escolas, da minha vida profissional, identificando, né? A Marina ou Mariana, agora não lembro mais. Marina. A Marina são as minhas amigas, né? Professoras ou amigas pessoais, que às vezes tiveram alguns problemas, sonhos. Desculpa, é a Mariana. Mariana. Sonhos que tinham que eram sonhos dourados, que tudo ia dar certo, e de repente esse sonho não se concretiza. E aí vem uma depressão, vem um sentimento de fracasso, e que elas, de alguma forma, dão uma volta por cima, se agarram em alguma luz que tem aí no túnel e vão embora. Né? E o Benjamin, agora você vai mexer comigo, né? O Benjamin é meu pai. Eu descobri isso bem nos 45 do segundo tempo. Eu descobri nos últimos 45 segundos que a gente começou a falar e você me fala que é o seu pai. Eu falei, gente, eu não acredito, eu adorei. O Benjamin é meu pai, né, que eu admiro muito e acho que eu me espelho muito, né? E espero chegar a ser uma pessoa digna como ele é, né? E sempre é meu grande desejo de vida. Que foi um cara que veio ali, né? Que não tinha recurso financeiro nenhum, que batalhou pra caramba para chegar onde ele estava, que teve vários empecilhos, né, na história dele profissional que não conduziam ele ao lugar que ele queria estar, né, que era trabalhar com saúde pública, e que ele não se intimidou, né, e ele tem sempre uma historinha. E agora, com seus 82 anos, né, ainda, e sempre vai ser, é o nosso ponto, né? Onde a gente vai lá, ô pai, tá acontecendo isso, e aí? Pai, e aí? O que você acha do Covid? O que você tá achando disso, né? Então, e que hoje, na verdade, ele não está nativo porque ele negou, né? Na verdade, ele negou muitas questões porque ele fez uma opção na vida dele, né? De mais estar com a minha mãe. Mas ele é o meu pai, né? Você contando a história do seu pai, eu lembro da história dos meus pais, né? Os dois também foram, bom, da minha mãe que eu já falei, e do meu pai que também não era uma pessoa que tinha grandes condições financeiras, né? E além de tudo negro, né? O que dificultava um pouquinho mais ainda para fazer as coisas, infelizmente, mas que a gente está conseguindo mudar isso e muito, e vamos mudar mais. E ele também foi essa pessoa. E os dois, né, o Arnaldo e a Célia, os dois passaram isso pra gente, assim, ó, você quer, você pode fazer. Então, ele sempre, para os 4 filhos, você pode fazer, corre atrás, é isso que você quer, então corre atrás. Tanto que quando na minha família, uma família muito musical, todo mundo gosta de arte e tudo mais, então eles nunca foram aqueles pais que não queriam que eu fizesse música, sabe? Também, como na história do menino que você estava me contando. Nunca queriam. E além de não querer, apoiavam super, de ir levar no ensaio, deixar lá, porque eles viam que aquilo era uma coisa que eu queria muito. E eles tinham já tinham corrido atrás dos sonhos deles, sido resilientes a vida inteira, diversas vezes, das coisas de, vocês vão morar aí, mas aí não é para vocês, aí, nossa, e para os dois, quando falava, e mais para minha mãe, quando falava, aí não é para você, e eu herdei isso dela, era o fim, era assim, aí é que ia ser, sabe? É por aí, né? E acho que essa é uma boa herança, né? Ótima herança. E essa herança que eu acho que é a herança maior que a gente pode deixar. Então, hoje, pensando em resiliência nas famílias, né, tem vários estudos, né, de resiliência e clássicos, né, de família resiliente. Porque nós todos aí estamos sujeitos a essas situações adversas, estressantes. O estresse hoje, né,
apesar de que a gente acha que ele é atual, ele é desde o homem da pré-história, né? Mas essa condição que a gente vive hoje, condição de estressante, estresse, é como que a gente gerencia isso, né? A própria Exatamente. pandemia, né? É uma situação estressante, é uma situação angustiante, é uma situação de calamidade, que gera angústia, que gera pânico, mas a família, né, ela pode ser um bom gerenciador dessas emoções para filtrar essas questões para os filhos, mostrar que existe uma outra possibilidade, como que isso pode ser feito, né? Então, essa é uma situação importante aí do papel dos pais, né, e da sociedade, né, dos professores. Então, a ideia de que nós precisamos do outro. Exatamente. Né? Então, e olhar para o ser, né? Olhar para o ser. E que agora na pandemia, que a gente estava até falando isso, né? Sim. Agora na pandemia que a gente deveria já ter feito isso há muito mais tempo, mas é tudo corrido, né? Tudo corrido. Agora está mais ainda, mas agora na pandemia, acho que a gente estava até comentando isso no camarim, a pessoa precisa olhar para o ser, né? É a hora de olhar. Nossa, aí falando da questão emocional, nós podemos identificar plenamente, né, que já nós vemos há alguns anos com um aumento crescente aí das doenças mentais, né, da questão da depressão, das patologias, né, da síndrome de pânico, o aumento do número de suicídio, né, a gente está aí no Setembro Amarelo. Nós temos que lembrar a nossa cidade que o nosso índice é elevado, principalmente nos jovens. Sim. Então, isso tudo denota que a gente precisa cada vez mais fazer essa rede de apoio, né? Alguma coisa está acontecendo, né? Lógico que a gente aqui não é questão de ninguém, a resiliência, ela não culpa ninguém. Essa que é uma situação, né? A questão eu tenho uma questão constitucional e eu tenho uma questão ambiental. O que nesse interjogo dos dois eu posso fazer para que essa pessoa saia saudável? Às vezes não dá, né? Eu acho que isso a gente tem que ser bem realista. É bom porque pensar senão, isso, né? Porque senão a gente vive no mundo poliana, que Sim. tudo é lindo, maravilhoso. Não é assim. E também, ou vive numa culpa, né? Porque Sim. você não conseguiu fazer com que aquilo desse. E aí é uma questão, assim, séria, né? Principalmente na questão do suicídio, né? Porque a questão da depressão, do suicídio, ele gera uma questão muito persecutória, de culpa, de dor na família. Né? Então, essa situação, ela tem que ser revista, né? Nós temos que estar atento, disponível, procurar esses recursos. E tem horas que as coisas não acontecem. Tá? Então, a resiliência nem sempre ela vai poder estar presente. E essa é a noção mais correta aí da situação. E não que ela é um atributo fixo, né? Que eu vou ser resiliente o tempo todo. Eu costumo brincar, né? Porque eu tenho um pouco de medo de água, né? Então, eu entro no mar, eu entro numa piscina, mas nadar não é comigo, já tentei. Talvez quando eu me aposentar eu possa até pensar. Mas... Você já tem duas coisas. Uma é cantar e o outro é nadar. Mas são as duas coisas mesmo que estão na minha lista. Então eu brinco assim, se você gritar aqui, fogo, posso ser uma boa líder. Eu vou falar, gente, não é para correr, sai um de cada vez, vamos tentar. Agora você gritar, água, enchente, eu tô nem aí com vocês, eu saio acabou para correndo, você, acabou para a turma. Entendeu? Então, quer dizer, essa é uma situação. E a gente tem que saber, então não é fixo, tá? Nem sempre as minhas tentativas para conduzir o outro à resiliência vão ser positivas. Nem sempre eu tenho as minhas condições positivas para ser resiliente. O que a gente quer dizer é que existe possibilidade. Então, se existe possibilidade, eu tenho que tentar. Eu tenho que procurar os recursos, tá? Assim, para me tornar tentar ser resiliente em algumas questões que me fragilizam, para tentar minha família ser mais resiliente perante as situações
de desemprego, de conflitos, coisas que a gente possa estar incidindo na família, a própria pandemia, né? E também tornar uma cidade resiliente, né? Eu acho que Ribeirão, né, ela está dando um bom exemplo, né? Quando eu trago um texto, para mim é bem isso, porque por mais que nós vivemos aí um período desastroso, né, na nossa condição econômica e política, né, em que nós vimos aí situações muito difíceis, calamitosas, né, de escola sem recurso, saúde sem recurso, né? Quando a gente teve aí o processo do antigo governo, né? Quando a gente teve todo aquele da corrupção, né? O que eu digo assim, até hoje a gente levanta e vai trabalhar e faz, apesar de falar assim, eles roubaram, porque a gente tem esse discurso, né? Eles roubaram, por que eu não posso roubar? Tem gente que pensa assim, mas tem gente que ainda levanta e fala assim, eu não vou roubar. Sim. Eu vou contribuir, eu vou construir, eu vou tentar transformar essa Ribeirão numa cidade, né, passível, né, de ser vivida, uma cidade educadora, né, porque eu acho que essa ideia de cidade educadora, Sim. ela é o resultado de uma cidade resiliente. Sim, com certeza. Marlene, a sua base é a psicologia do desenvolvimento, né? Até que a gente estava falando, a gente estava muito falando sobre o conceito a partir da psicologia do desenvolvimento, e eu queria que você fizesse só uma breve comparação entre o conceito da resiliência pela psicologia do desenvolvimento e os outros conceitos, sem criar, não quero polemizar. Acho que isso daí remete ao meu começo da fala, né? Quando a gente trabalha com a resiliência como uma coisa assim, que você tem que ser feliz, que você tem que ser otimista, né? Lógico que são essas questões, sim, que vão me tornar resiliente. São esses componentes, né, constitutivos, essa predisposição para ser, que vão me ajudar a ser resiliente. Mas, no entanto, tá? Não, a gente tem que entender que não é por aí, entendeu? Porque senão fica muito fácil, né? E muito persecutório e prejudicial para as pessoas, para que elas possam pensar que se elas não foram bem, não são resilientes, é porque elas não conseguiram. Então, o mau uso, né, do termo resiliência, o mau uso da ideia da concepção, né, que é resistir, não é resistir. E também eu acho que não é nem que também no conceito do Aurélio coloca ali recobrar facilmente. Eu achei complicada essa coisa do recobrar facilmente, porque ele te cobra que você seja resiliente muito rápido, que eu acho que também essa é uma mania, uma moda, né, que estava usando. Aconteceu isso com a Fernanda, mas nossa, tá vendo? Mês passado aconteceu isso, hoje a Fernanda já está assim. E, na verdade, a pessoa também vai se cobrando, e eu acho que não é isso, né? Não tem tempo para ser resiliente. Eu acho que cada um tem seu tempo, tá? E a gente tem que entender. Então, não é um fenômeno simples, ele é complexo porque é um fenômeno do ser humano. E o ser humano é complexo, dinâmico. E cada um é um. Cada um tem sua história. Então, a resiliência, ela tem vários fatores envolvidos. Ela tem a parte constitutiva, ela tem a parte ambiental, ela tem a parte histórica, né, desse indivíduo, das experiências que aí está relacionado. Eu estou relacionando os dois, né, o constitutivo com o ambiente. Sim. Tá? Então, você dizer que é fácil, né, e hoje, nessa questão ética que nós vivemos, né, em que nós buscamos sempre o poder, a aparência, nesse dilema ético, essa transformação aí nos nossos valores, né, que nós estamos, não é que nós não temos valores, é que nós valorizamos algumas coisas que não valorizamos antes. Então, nessa busca, muitas vezes a resiliência é vista como um troféu e que tem que ser imediata. E isso não pode acontecer, porque isso gera o quê? Frustração,
para aquele que não consegue. Então, se ele não consegue, ele não é bom. E aí é o risco, da depressão, aí é o risco do suicídio. Tá? Então, isso é o perigo. Tá? Sim. Então, o mau uso que se faz. E você vê isso nos canais da mídia. Você pega em todos os lugares, né? Uma questão. Então, você tem que ter um referencial. Sim. Porque a resiliência implica em fator de proteção e fator de risco. A resiliência está presente quando você tem um risco. Sim. Tá? E para que isso você tem que ter fator de proteção. E também não é sorte, né? Não. Má sorte, que também a explicação da Aurélia. Má sorte ou a mudança. Se adaptar, recobrar facilmente ou se adaptar a má sorte ou mudanças. A mudanças, tudo bem. Agora a má sorte não, né? Porque... mas a verdade é o se adaptar. Se adaptar, pronto. Isso. O foco é o se adaptar. Sim. Né? Então é assim, eu entender que eu tenho que ter uma resposta adaptativa. E Sim. que fator de proteção tem eu, né, a minha autoestima, a minha regulação do comportamento, Sim. tem o ambiente familiar, e eu estou falando do ponto de vista da criança, um estudo do Garmese de 1991. Né? Então, do ponto de vista da criança, então as características da criança, nível cognitivo na média, autoestima, regular o comportamento, e do ponto de vista da família, a coesão, a harmonia dessa família, a prontidão dela e o suporte externo. Sim. A família, as situações. Então, quer dizer, esses são os fatores protetivos que vão fazer a diferença ali. Tá? Então, a resiliência não nasce assim. Né? Então, esse é o perigo. É um perigo. Você falou dos fatores protetivos e sempre se referindo a pessoas que estão perto, né? Eu não sei se é aqui uma imaginação minha, mas a gente não poderia também usar como referência, talvez não fosse referência para uma criança, por exemplo, um baterista que ela viu na TV. Isso também poderia ser tipo ídolos, pessoas que você admira fora do seu círculo, porque às vezes no seu círculo você não tem aquilo, né? Sim, ela pode ser. Mas tem que ter um adulto monitorando isso. Entendi. Tá. Entendeu? Tem que ter uma base, né? Para ela poder ir. Porque senão, assim, como que eu vou usar aquele baterista? Porque aquele lá conseguiu, ele chegou, tá? Mas aí por que eu não consigo? Então, assim, eu tenho que ter alguém que vai monitorando esse conhecimento, que vai olhando. Então, lógico, que vai colocar o primeiro degrauzinho para eu poder ir cavando os outros. Lógico que se a gente vê coisas positivas que estão acontecendo ao nosso redor, vai ajudar mais no desenvolvimento da resiliência. Mas a gente também tem que prestar atenção como a gente vê e como que isso é gerenciado para a criança. Por quê? Muitas vezes causa a ideia de que, olha lá, Fernando, olha a Fernanda como está chique. Né? Olha o vestido, olha como o cabelo, olha o brinco e tal. Então aí eu olho e falo assim, nossa, e eu olho aqui, eu olho como que eu tô, olha, né? Entendeu? Então, nem sempre hoje esses recursos para olhar o belo também tem que ser trabalhado. Entendi, nem sempre são. Que Nossa, são os verdade, valores. Nossa, é verdade, tem total razão. Que são os valores. Sim, entendeu? Acabei de pensar já em outro lugar. Porque são os valores. Se a gente não trabalhar os valores, né, do que a gente está, o que nós estamos valorizando, sim, toda aí razão. A gente pode correr o risco justamente do suicídio. Exatamente. A hora que você falou dos valores foi isso que já me veio à cabeça. Marlene, eu já ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Eu também. Mas a gente, né? Esse lugar maravilhoso. Que é a primeira vez que eu estou aqui no Pedro II no palco, sem ninguém, esquisitíssimo. Muito estranho. Mas muito obrigada. Obrigada a você. Assim, eu acho que eu te conheci e ganhei uma amiga, porque já adorei ler seu texto, adorei os nossos papos e acho que a gente vai se encontrar muito mais. Com certeza, né? Fernanda. Muito prazer. Foi um prazer ter você aqui comigo. Foi muito bom. A gente debutando juntas, tranquilas. Juntas. Quero agradecer também a Fundação Feira do Livro. Muito obrigada pelo convite. Foi uma delícia. Obrigada, Marlene. Muito obrigada.